Olá amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta. Hoje falando de saúde, falando do nosso hospital, falando de Covid, de Corona, enfim, do nosso dia a dia. Boas notícias e também notícias que precisam ser ditas, né? De tranquilidade, de esperança, que o pior acho que já passou, e vamos ouvir de dois especialistas. Hoje temos a honra de receber o Dr. Leonardo, por demais conhecido na cidade, né? A Janete Toigo, da mesma forma, há muito tempo na militância do hospital, né? Que é uma militância, né, Janete? É uma militância, uma missão. Quando as pessoas dizem, o hospital sempre teve mal, negativo. Quando a Janete pegou no começo e o Pascoal era o prefeito, nos primeiros anos deu 1.451.000 de lucro. Então o hospital é viável, mesmo tendo um hospital só na cidade, né? E, enfim, vamos começar com as máscaras. Como eu estou mais perto, não tenho a distância adequada. A Janete e o Leonardo ficam à vontade se quiserem tirar. Nós estamos usando todos o protocolo, com álcool, na entrada com o tapetezinho também, né? Ontem, inclusive cobrei do Davi que o decreto diz que os locais, tipo o mercado, podem ter o tapete na porta ou limpar de 2 em 2 horas, higienizar. Eu sou contra as 2 horas. De 2 horas acontece muita coisa. Eu acho que o tapetinho é barato, o líquido é barato, tinha que ter na porta para todos limpar os pés, mas isso ele ficou de ver hoje, né? Foi uma entrevista boa com o Davi, eu acho que o Davi também, apesar de estar na política, é um pastor que eu o respeito, né? E acho que está fazendo um bom trabalho. Não tenho crítica nenhuma com ele, estou bem feliz. Então hoje nós vamos falar me alonguei um pouquinho, vamos falar de hospital e etc. E vamos começar com o Dr. Leonardo, né, Janete? Já que ele é principiante aqui conosco, né? É verdade. Dr. Leonardo, fica à vontade, se quiser tirar a máscara, a Janete também, né? Sim. Eu vou tirar a máscara para conversar um pouquinho melhor. À vontade. Dr. Leonardo, assim, o que o senhor passaria para dar uma tranquilidade, principalmente para os nossos telespectadores, né? Como é que está a cidade, como é que está o hospital, como é que o senhor está vendo toda essa pandemia que abalou o mundo, né? Bem, boa noite a todos. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que as medidas que foram tomadas até agora, a nível mundial, nacional, estadual e municipal, eu acho que, eu não vou me alongar muito, mas eu acho assim, eu acho que cada setor tem que ser responsável pela sua área, né? Então, eu acho que tem várias medidas, são muitos questionamentos, algumas pessoas acham que tem que liberar todo mundo para trabalhar, tem outras pessoas que acham que tem que todo mundo ficar em casa, e como sempre, no meu ponto de vista, a verdade está no meio termo, né? Nós vamos precisar de pessoas que trabalhem, e as pessoas têm que se cuidar, enfim, nós temos que manter o bom senso, essa que é a minha opinião. Como eu estava dizendo, eu acho que cada setor da sociedade tem o seu trabalho a ser feito nessa pandemia. Então, aqui em Farroupilha nós temos, através do pastor Davi, da Secretaria da Saúde, todas as pessoas que trabalham junto com eles estão fazendo um trabalho, eu acho muito interessante. Essa comissão foi boa, né, Leonardo? Eu acho que é uma comissão muito interessante, é muito plural, ela tem pessoas dos diversos segmentos da sociedade, então tem pessoas da área da saúde, mas a área da saúde não é só médico, né? Tem médicos, tem dentistas, tem fisioterapeuta, que é muito bom, tem outras pessoas de toda a sociedade viva, enfim, que eles estão colaborando e eu acho que nós estamos seguindo um bom caminho. O Farmed, inclusive, pelo representante, ele é muito positivo, né? Ele não deixa passar as coisas e está falando o que tem que falar, né? Sim, o Dr. Felipe Herz Teixeira, meu amigo pessoal, e ele é uma pessoa muito ativa, ele tem muita energia, né? E ele é muito ativo nessa... Eu gostei desde o começo dele, né? Ele foi eleito pela Farmed e ele assumiu um papel de ponta ali mesmo nesse comitê, né? Então acho que o comitê está fazendo o que precisa ser feito e todas as entidades. E quanto ao hospital, eu tenho que dizer o seguinte, né, que faz em torno de 60 dias, um pouco menos, né, que nós estamos preparando o hospital para essa pandemia, né? Estamos reestruturando várias áreas, estamos preparando áreas exclusivas para atendimento de pessoas com coronavírus. Nós temos 2 setores do hospital que totalizam cerca de 20 leitos, que são exclusivamente para isso, com pessoas
tanto da enfermagem quanto fisioterapia, e praticamente médicos que eles ficam, eu não vou dizer encerrados, mas eles são exclusivos para trabalhar naquela área. E com isso nós estamos prestando um atendimento de acordo com os manuais todos que preconizam esse tipo de... É um padrão internacional? É um padrão internacional, exatamente. E diversas outras modificações. Nós fizemos uma estruturação, reestruturamos toda a UTI, nós transformamos uma UTI que ela era uma UTI aberta, digamos assim, com apenas um quarto de isolamento. Nós transformamos a UTI em 10 quartos de isolamento. Isso foi feito tudo recentemente. Tudo nos últimos 2 meses. Recursos, né, Janete? Tem que arrumar uns pila. Sim. Então, assim, além de ter o sistema de ar condicionado na UTI normal, agora cada box isolado desse tem um sistema de entrada de ar através do ar condicionado e de exaustão através de um sistema de filtragem desse ar. Então, o próprio ar daquele meio ambiente que está potencialmente contaminado, ele vai ser eliminado desse ambiente para o meio ambiente, aliás, e vai ser um ar puro, digamos. Os vírus e as impurezas vão ficar todos nesses filtros, né? Então, o senhor está há quanto tempo na direção técnica ali do hospital? Eu estou na direção técnica do hospital atualmente há 3 anos. Poxa vida! Mas eu fui diretor técnico do hospital por 10 aanos anteriormente. É um fardo meio pesado, né, doutor? Entre os anos... Um fardo no bom sentido, sim. né? Não, eu nem sei direito que época que eu comecei, mas acho que foi pelo ano 2000, fiquei até 2010, 2011. Então acompanhou toda a trajetória aí da... Eu brinco com a Janete, com as pessoas do hospital, que no momento, lá dentro da direção do hospital, eu sou a memória do hospital. Porque eu vivi, nos últimos 25 anos que eu estou trabalhando, eu estou em Farroupilha há 25 para 26 anos, né? Então eu vivi todas as passagens que o hospital passou. Tudo que o hospital passou eu vivenciei, né? E como médico e também como diretor técnico e novamente como diretor técnico. Então eu acho que assim, esses últimos 3 anos foram mais difíceis, né? Porque o hospital ele estava numa situação bastante crítica, né? Todo mundo lembra que ele estava praticamente fechou, né? Ele quase fechou, mas não fechou, e hoje nós estamos recuperando assim de uma forma bastante, a qualidade do hospital está recuperando bastante, né? E nós temos hoje uma estrutura bem melhor do que nós tínhamos há 7, 8 anos atrás. Estruturalmente nós estamos melhor do que naquela época. Tanto em equipamento, principalmente em equipamento. A nossa UTI hoje ela conta com hemodiálise, que nós não tínhamos até 6 meses atrás. O espaço físico que nós vamos utilizar para colocar a UTI 2, ela também vai contar com toda essa estrutura. E temos inúmeras... É pouco tempo para falar tudo o que aconteceu nesse tempo. Bom. E o que nos deixa contentes, porque nós conseguimos em 2 meses, né, reestruturar de uma forma qualitativa todo o hospital. Que bom. Tá? Que bom. Eu acho que foi bem positivo. Infelizmente o motivo foi ruim, mas serviu, a Janete que disse isso, nós temos que, infelizmente, a oportunidade, temos que aproveitar essa oportunidade, né? E junto com as doações de toda a comunidade de Farroupilha, mais as doações da cidade de Nova Roma do Sul, foram muito relevantes e nos ajudaram a dar um upgrade na qualidade técnica do hospital. Temos algumas coisas para fazer ainda, né? Com certeza. E o nosso foco hoje principal é a qualificação, é melhorar a qualidade do atendimento. Então, estamos fazendo isso também. Nós temos estamos, vamos dizer assim, contratando médicos para trabalhar em áreas que nós não tínhamos. Então, por exemplo, na área de nefrologia, cirurgia vascular, e a neurocirurgia também, né? São áreas que nós não tínhamos, nos últimos anos nós não tínhamos atuando no hospital, e agora nós estamos de novo com o norte, né? E nós estamos perseguindo o nosso destino, é isso que eu diria. Bom. E daí, Janete? Como é que está essa luta aí no dia a dia? Os pila tem que ir atrás todo dia.
os pilas têm que ir atrás todo dia. Essa é a nossa maior preocupação. Sem dúvida. Porque com o advento ali do Covid, foram suspensas todas as cirurgias do hospital, as cirurgias eletivas, os procedimentos e as Que era uma consultas. boa fatia do faturamento. Que é a nossa receita. É o trabalho, o hospital vive disso, né? Padaria Hotelaria, vende pão, hospital vende cirurgias, enfim, trabalha com isso, né? A hotelaria só acontece se tem isso aí, né? Pronto. E aí, com essa questão, a gente sempre tem que lembrar que quando é suspensa cirurgias eletivas, para suspender as cirurgias, a gente tem todo um arsenal de equipes médicas que trabalham por trás disso, né? São os anestesistas, são os cirurgiões, são as subespecialidades que vão fazer as cirurgias. Todos esses, as 6 especialidades básicas, elas trabalham no hospital de forma de plantão presencial ou sobre aviso. E o custo permanece o mesmo, porque a gente tem que continuar pagando, tendo ou não tendo. Eu sempre disse, em todas as entrevistas, né, Glacir, que o hospital tendo um paciente ou 100 pacientes, o nosso custo fixo é o mesmo. É o mesmo, não muda. Então, é aí que está, assim, é um desafio a gente conseguir manter equilibrado os recursos, né? E quando o Dr. Leonardo estava comentando do upgrade que nós tivemos agora no hospital, olhando para trás, né, doutor, a gente parece que não é o mesmo hospital diante do que nós estamos vivenciando nesses últimos 60 dias, né? Com reuniões diárias, com encontros diários, a gente tem um pessoal que são médicos e engenheiras de produção que trabalham no sistema Lean, que é um sistema de logística, de emergência, de como melhorar a eficiência e a produtividade do hospital. E eles estão trabalhando conosco desde que começou. Nós já estávamos trabalhando antes na questão da emergência. Com o advento do Covid, a gente está trabalhando agora como um todo na questão de internação, de cirurgia, e a gente trabalha os níveis, os prováveis níveis em que a gente vai chegar quando chegar ao extremo, que acho que não vai chegar, e o importante é a gente se preparar para aquilo que não vai acontecer. Exatamente. Porque isso faz a gente se qualificar, faz a gente crescer de todas as formas, né? Tomara que a gente esteja errado, fazendo toda essa preparação, né? Pronto, isso seria o ideal, né? E assim, o grande momento foi, como sempre, essa comunidade maravilhosa, né? Que nos ajudou. Arrumaram 1 milhão ali numa semana. Numa semana. Pelo Facebook. Não, foi assim impressionante. Eu nem fiz parte do grupo e também nem sabia que estava acontecendo viu, isso. era 1 milhão, porque a gente estava envolvido ali 1 milhão com o começo de toda a história, né? E em uma semana conseguiram mais de 1 milhão. E foi fabuloso, porque além de todo esse upgrade que a gente deu na nossa UTI, que a gente qualificou ela, que ela ficou uma UTI comparada a grandes hospitais, Que beleza, né? Porque boa essa notícia, questão né? da pressão negativa do ar que o Dr. Leonardo comentou é muito importante para a qualidade do ambiente, do ar mesmo de todos os pacientes. E aí, com essa questão toda, com essa preparação, teve outros equipamentos que vieram, que agregaram ao sistema da UTI atual. Vieram do governo federal? Não, dessa campanha. Nessa campanha de uma semana ali, encabeçada pela Silvia Rossi, Sim, né? da Liga. E da Liga de Combate ao Câncer, e mais a doutora Eleonora Broilo. Sim. Eu sei delas duas porque Sim. elas que tiveram no hospital, Sim. né? Elas encabeçaram essa campanha em uma semana e tiveram esse êxito todo, e com isso a gente conseguiu comprar assim 5 leitos completos de UTI. Olha só. Quando a gente fala leito completo, né, as pessoas pensam, é uma cama. Não, o leito significa o respirador a volume, não assim esses Frankensteins que são construídos, que todo mundo tem para oferecer agora, Sim, né? agora Todo mundo é cientista. Todo mundo é cientista, todo mundo sabe, né? Trabalha ali, sabe o pulmão da pessoa, enfim. Então, assim, respiradores a volume, monitores multiparâmetros que tem que fazer parte do respirador, bombas de infusão, as questões das máquinas de hemodiálise para UTI 1, para UTI 2 e outros equipamentos que fazem parte do arsenal para ter um atendimento de excelência dentro da UTI. Até fibrobroncoscópios foram comprados, videolaringoscópios que são para entubar paciente, né, doutor Leonardo? Sim. É sempre para diminuir ou eliminar o erro, né, para que seja sempre cada vez mais preciso,
o ato médico que tenha mais segurança, porque tem a questão dos equipamentos para isso, né? Uma coisa que você comentou logo no início, que parou tudo, eu queria colocar para vocês, que a mídia, de um modo geral, está batendo muito nisso, e as redes sociais, que hoje é a nossa praça, né, da fofoca, pediram para não ir para os hospitais, né, e daí dá esse problema. Com medo do Covid, que foi, eu acho, um acertado no primeiro momento, né, para evitar tudo isso, né, essa parada acho que foi boa para dar tempo da gente se estruturar tudo, né. Exato. Até o planeta agradeceu essa parada. Poxa, infelizmente por isso. Olha tudo que deu de diferença, né. Mas eu queria perguntar para vocês assim, ó, isso já foi corrigido, as pessoas já estão procurando o hospital, aquele pessoa que tinha problema de coração não foi lá com medo, né. O problema da gastrite, enfim, né? Parabéns pelo programa de sábado também, do Rogério, que estava fantástico. Obrigado. Eu sou cliente do Leonardo desde o tempo da Barão lá, né? Muito tempo, muito tempo. Faz tempo, né? Muito tempo. Eu tinha até cabelo, né? Doutor, o que o doutor diz para as pessoas hoje? Dá para ter uma vida quase normal hoje, seguindo o protocolo, procurando corrigir os seus problemas? Como é que está isso, doutor? Eu acho que a situação existem inúmeras fontes de informação, né? E que nós temos que ter em mente que essas medidas de cuidados, tanto com o distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras para proteção, ou lavar frequentemente as mãos com algum tipo de detergente, de sabão, enfim, e o próprio uso do álcool gel, eu acho que essas medidas elas têm que ser mantidas, porque o que a gente vê que no início desses primeiros 2 meses, aparentemente houve uma diminuição até de outras doenças respiratórias, né? Porque as pessoas estão menos em contato uma com a outra, não estão ficando tantas em ambiente fechado, existe uma ventilação maior, então há uma disseminação menor de todos os patógenos, de todas as bactérias, vírus e fungos. Isso é real em função disso. Que podem se disseminar através do ar. Então isso reduziu, por incrível que pareça, reduziram até as sinusites, as pneumonias, etc, etc, etc. E serviu para ter uma contenção maior na epidemia do coronavírus. Eu acho que foi bem positivo. Então, eu acho que muitas dessas coisas têm que se manter. Assim. Não vou dizer que nós vamos continuar usando máscara a vida toda, mas eu acho que essas medidas de higiene elas são muito positivas. Nós preconizamos ela com os médicos desde sempre. Desde sempre, desde né? E acho que mesmo antes de ser, a gente sabe, né? Higiene, lavar as mãos, secar, evitar contato excessivo. Isso os japoneses deram exemplo para nós agora, né? Tiveram o menor índice, não fizeram o blackout de não trabalhar, tudo e conseguiram por quê, né? Exatamente. E o principal é a pessoa saber que pode contaminar, eu imaginar que eu posso contaminar uma outra pessoa. Isso que é o que importa, é isso que o japonês faz. Quando a gente vê um japonês num filme usando uma máscara, ou numa filmagem usando uma máscara, não é tanto que ele está se protegendo dos outros, mas ele está protegendo os outros de si próprio. É esse que é o foco. Né? Respeito, então, o que tem que ficar, se eu estou com algum tipo de doença respiratória, doença contagiosa, eu tenho que ficar... a medida parte de mim, não parte da Secretaria da Saúde, do governador ou do presidente dizer fique em casa. Não, ou do médico mesmo. Eu tenho que ficar em casa até que passe essa crise. É o que todo mundo preconiza, né? Então, e quanto a isso, eu acho que nós temos que manter essas medidas. Quanto ao resto, assim, existe um cuidado bastante grande com pessoas que têm outras doenças, né? Como a gente sabe que tem algumas doenças crônicas, como diabetes, pessoas que usam imunossupressores, que é questionável, mas enfim, pessoas que facilmente podem ficar doentes, elas têm que continuar se cuidando. Né? Pessoas mais idosas também têm que continuar se cuidando. Porém, assim, o hospital ele é um lugar para atender cirurgias, atendimentos clínicos eletivos, né? Que é quando a pessoa tem uma saúde, precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer algum tratamento, algum exame. Mas quando a pessoa está doente, está sentindo mal-estar, não adianta ela ficar em casa. Porque não adianta eu ter medo de pegar coronavírus ou de pegar uma pneumonia, alguma coisa no hospital, e eu ter um infarto. Exato. E ter um AVC e ficar em casa. Então, assim, o hospital ele é para que nós pedimos que as pessoas evitem o hospital se não tiver alguma doença mais grave, né?
Mas se elas tiverem alguma dúvida, é melhor que elas vão ao hospital. É isso que nós continuamos preconizando. Não adianta, o hospital está lá para atender pessoas que estão agudamente enfermas, e nós estamos lá para isso. E isso tem que ser feito ainda. Então, nós estamos evitando cirurgias eletivas de grande porte, porque nós queremos deixar nosso CTI livre para as pessoas que podem vir a ter alguma doença respiratória aguda grave, sim. Mas se as pessoas tiverem essa doença aguda grave, não fiquem em casa. Elas vão precisar de atendimento. Então tem que procurar o hospital, ou procurar o UPA coronavírus, os telefones, enfim, toda essa parafernália que foi montada, pronta, né? A rede está pronta. E daí, Janete, já dá para chamar o povo para usar regularmente o hospital? Em casos de urgência e de emergência, sim. O hospital está aí, a emergência está aí para isso. Nós estamos com uma pré-triagem e depois uma outra triagem, né? Essa pré-triagem, a pessoa chega lá e prontamente é visto a temperatura, é feita uma entrevista com ela para ver das condições dela. Se ela não apresenta sintoma nenhuma, que ela é assintomática, ela já passa para um lado. Se ela apresenta algum sintoma, ou ela é encaminhada, né, e ela é encaminhada da UPA ali, coronavírus, imediatamente ela passa por uma logística toda diferente, que ela fica num consultório de isolamento, fica nesse consultório, nesse quarto de isolamento, e o médico, a enfermeira e o técnico vão se paramentar para poder ir atender dentro desse quarto de isolamento. Então a pessoa não fica transitando. O hospital assim está tomando todas as... já se tomava antes isso, já, né? Já tinha os isolamentos agora, quando chega tudo, né? Sim. Este momento de Covid, né, eu digo, ele vai fazer a gente mudar um pouco, né? Esperamos, né? Eu também espero que as pessoas mudem, que nunca mais vai ser como era antes, né? Então a questão da higiene que o Dr. Leonardo falou, ela tem sido muito importante porque se percebe, né, que a gente já está entrando em maio, realmente não está assim... Não está tendo muita procura por doenças alérgicas e respiratórias, né? Que antes era qualquer queda de temperatura, como deu semana passada, a emergência já estava lotada, cheia. E agora não tem acontecido mais isso. E uma coisa que me surpreendeu, porque eu fiquei muito tempo em casa e não saía mesmo, né? Porque eu tenho o genro que está ficando em casa e a minha filha, por condição de poder ficar, e é o meu cozinheiro, então eu não saio nem para comer, né? Então eu tenho essa vantagem. Mas nos primeiros dias que eu dei uma voltinha até com o meu neném dentro do carro, eu notei que a cidade aderiu à máscara de início. Isso foi uma campanha bem feita, né? Foi boa, foi muito positivo. E o que a gente vê na rua é pessoas da minha idade, um pouco, né, já velho, que teima em fumar e sem máscara na rua, né? Então isso dois tiros no pé, né, doutor? É verdade. 2 tiros no pé, fumar ainda sem máscara. Fumar sem máscara. Doutor, com relação a essa volta à rotina, o senhor estima, pelas consultas que os senhores recebem da categoria, tudo, essa vacina vem quando, sim, pela estimativa? Não é uma bola de cristal hoje ainda, né? Sim. O que o senhor estima? A vacina, quando ela vier, ela vai ser a terapia, na realidade, né? É a terapia que vai funcionar, ela vai prevenir a disseminação. Porém, infelizmente, eu acho que essa vacina ela vai ficar pronta para o próximo surto de coronavírus, não para esse surto. Para esse, o senhor acha que não tem volta? Não, acho que não, porque eu creio que não, porque essas doenças virais, elas dão um loop no mundo, elas dão uma volta no mundo, né? Rapidamente hoje. Rapidamente. Então, assim, dá uma volta, aí depois o vírus ele sofre uma mutação, e aí vai vir um outro coronavírus, Isso acontece conosco desde que o mundo é mundo, né? Hoje nós simplesmente identificamos o vírus, mas sempre existiram esses surtos de doenças virais. E todo mundo vai ter contato. Quase todo mundo vai ter contato, né? A grande maioria. A grande maioria terão contato, né? Então eu acho que a vacina vai ser muito boa para as pessoas para aquelas pessoas que não se expõem, que elas conseguirem ficar em casa, mas nós sabemos que a vacina vai funcionar para o próximo. A minha opinião, desculpa, a minha opinião é que vai ser para o próximo surto. Não tem um manual ainda, né? Não temos, exatamente, não temos um manual. E pelo que eu já li em diversos artigos científicos, tem pesquisas na Itália, em Israel, tem na China, tem na Alemanha, nos Estados Unidos. É uma grande corrida contra o tempo, com diversas indústrias, diversas empresas de altíssima tecnologia, e que em algum momento vai ter uma vacina, né? Mas eu acho que vai ser para o próximo surto. A impressão que eu tenho vai ser para o próximo surto. Uma pergunta que surgiu hoje, quando eu botei aquele boletim ali do hospital, né? Até gostaria que tu explicasse para o nosso público aqui,
Que boletim é esse? É só do hospital? E assim, uma outra pergunta, Leonardo, que eu queria emendar é o seguinte: a notícia do Brasil é que só morre por corona, mas as pessoas morrem com e de, né? Exatamente, eu acho muito bem colocado. Muito bem. Tem pessoas que têm doenças crônicas, né? Que já são pessoas que estão com um equilíbrio muito débil, né? Em algum órgão, necessariamente, não precisa ser o pulmão, né? Exatamente, não precisa ser o pulmão. E às vezes essa pessoa, um pequeno desequilíbrio, que pode ser desde uma doença respiratória, até uma doença do aparelho digestivo, ou até uma queda ao solo, que é bastante comum acontecer isso com as pessoas idosas. Faz uma queda, faz uma fratura, tem que hospitalizar, tem que operar. Às vezes esse é o pequeno gatilho que desencadeia que ele interfere nesse equilíbrio frágil que a pessoa idosa e doente pode apresentar. Da imunidade, a defesa. Exatamente. E é isso que leva essa pessoa desequilibra um lado, então está tudo equilibrado, mas aí o coração começa a ficar um pouquinho fraco, aí atrapalha um pouquinho o funcionamento do rim, isso atrapalha um pouquinho o funcionamento respiratório e vai num crescendo que acaba redundando numa internação hospitalar e às vezes até um desfecho muito ruim. Morreu com o corona, mas não pelo corona. Isso, essa é a pessoa que morre com o corona, mas e tem a pessoa que morre da doença, da síndrome aguda respiratória mesmo, né? Que é a pessoa que desenvolve uma doença sistêmica provocada pela reação do nosso próprio corpo ao vírus, porque o vírus, todos os vírus eles produzem uma doença no nosso corpo e o corpo tenta reagir a essa doença. E muitas vezes a pessoa fica doente por causa da reação exacerbada. Não dá conta. Essa que é a diferença entre umas pessoas que pegam coronavírus e vão ficar assintomáticas, outras vão ficar levemente doentes e pessoas que ficarão gravemente doentes. Tudo depende do sistema imunológico, né? Muito bem. Janete, com relação a esse boletim que vocês estão... Desde quando que esse boletim está saindo? Ele começou agora em maio, sim, desde o começo, na verdade, mas nós não tínhamos caso, né? Mas agora em maio que ele ficou oficial por conta de que ele é só do hospital, não é geral, ele é somente do hospital, a gente só presta informações do hospital. E nós informamos ali a nossa unidade de tratamento intensivo, que é o UTI, e a gente chama de unidade de infectologia, a enfermaria, que são os quartos, esses 20 leitos que o Dr. Leonardo comentou, que eles são pré ou pós Covid, né? Eles podem ser pré-UTI ou pós-UTI, e desses já tivemos casos que internaram clinicamente e já tiveram alta, numa boa, né? Sim. Bem tranquilo. E aí a gente apresenta, então, hoje a gente está com um caso confirmado na nossa UTI e o estado é grave, né? Sim. É só que a gente informa. E temos na nossa unidade de infectologia, que é a internação normal, temos 4 casos suspeitos e 4 casos confirmados. 4 confirmados. E no pronto-socorro até... Por que os suspeitos? Porque o exame coleta laboratorial, né? O exame vai para o LACEN e ainda não retornou. Ele demora até 7 dias para retornar. E enquanto isso, a gente fica aguardando. Por isso que é suspeito, porque ele não está confirmado. O de sangue é feito só na UPA hoje? Ou também o hospital faz? O teste rápido que chama? Esse teste rápido, ele segue um critério estabelecido pelo comitê, pela Secretaria Municipal de Saúde, então ele é feito na UPA, nos casos suspeitos, né? Até porque não tem o volume que precisaria, né? Exatamente. Então a gente está usando de uma forma, eles estão usando de forma racional esses exames, né? Para não faltar. Certo. E no hospital, nós, a partir de amanhã, começaremos a fazer nos pacientes que chegarem ao hospital, que internarem, que não tiverem sido feitos esses exames ainda. O teste rápido. O teste rápido, porque esse exame é um exame de... Ele acelera o diagnóstico, digamos assim. Porque qualquer pessoa que chegar ao hospital hoje com uma doença respiratória, nós imaginamos que pode ser coronavírus. Certo. Conforme o quadro clínico, conforme a história de contactantes, positivos ou não, conforme o resultado da tomografia que for feito e de outros exames de laboratório, esse paciente vai ser classificado como suspeito, né?
ou confirmado. Para ser confirmado, ele tem que ter alguns critérios bem específicos. Entre eles, mas não o único, os exames específicos para coronavírus. Que é o teste rápido e esse que vai para o LACEN da coleta? O teste rápido, ele é um teste de sangue que ele detecta anticorpos os anticorpos anti esse vírus, nosso corpo. Quantos dias o anticorpo aparece? Esse exame ele tem que ser feito a partir do 3º dia do início de sintomas, e se eu não me engano até o 14º dia pode ser feito. Tá? E esse é um teste que tem uma predictibilidade assim, bastante razoável, porém ele fica muito aquém do ideal. Né? A gente calcula que até 30% dos exames pode dar algum resultado diferente da realidade. Que não formou anticorpo ainda. Exato, para não ter formado anticorpo ainda. Exatamente. Então depende muito do período. Então não adianta a pessoa começar com uma síndrome respiratória qualquer hoje e querer fazer um exame amanhã. Provavelmente não adianta nada, está botando dinheiro fora. Botando realmente, fazendo um exame por nada. Né? E o hospital já vai ter esse exame de teste rápido no hospital? Não, esse exame é só para pacientes que têm uma doença respiratória que provavelmente ficarão internados. Né? Dentro de um critério médico. Dentro de um critério, E esse exame será feito no hospital através de um convênio que foi feito com a Secretaria da Saúde. Saúde, né? Estadual. Não, a nossa municipal. Bom, então a nossa municipal, sim. Sim, porque nós não tínhamos isso no hospital. Estava só na UPA, né? Só lá na UPA. E o LACEN, isso aí é uma pessoa, assim, o nome já está conhecido, mas como é que é o LACEN? É aquele da coleta do... O LACEN faz uma coleta da secreção da orofaringe, né? Então, assim, é feito a pessoa que está sintomática também tem que estar, pelo menos, se eu não me engano, são 3 dias também, tá? E a partir do 10º dia de sintomas, eu acho que eles nem coletam mais, porque não adianta mais. Então, tem que ser entre o 3º e o 10º dia de início de sintomas, é feita uma coleta através de um swab, né? É uma espécie de um cotonete bem comprido, assim, coleta a secreção lá de trás da garganta, e esse exame, então, ele tenta detectar o vírus, né? Então, ele faz é um exame que a gente chama da PCR, e ele é feita uma espécie de uma semeadura desse swab, numa máquina que vai estimular o crescimento desse vírus e vai ser feita a contagem dele. Acelera. E esse é o exame definitivo, digamos assim, né? E a tomografia, a tomografia não aparece mais? Sim, a tomografia ele é um exame muito relevante, principalmente nessa epidemia, ele se mostrou muito relevante. Né? Então tem alguns achados tomográficos que são muito sugestivos de que a pessoa tenha coronavírus. É um padrão novo que surgiu praticamente. Não que esse padrão não exista em outras doenças, certo? Mas diante dessa pandemia se percebeu que a tomografia ela tem uma eficácia muito grande. Né? Por isso que todo paciente que tem suspeita e que está internado no hospital, com certeza vai fazer esse exame. A gente, até para as pessoas que estão nos assistindo, né, eu queria confirmar com vocês se é um vírus de fácil contaminação, difícil diagnóstico e baixa mortalidade. Dá para seguir esse pensamento, doutor? Sim, acho que está correto. É isso aí mesmo. Ele dissemina muito facilmente. Diferente dos demais, né? A disseminação dele é muito rápida. E algumas pessoas ficarão gravemente enfermas por causa dele, né? E o que a gente sabe é que cada dia que passa aparece uma estatística nova. Eu acho que eu li a estatística hoje daquela pesquisa que o Estado está fazendo com a Universidade Federal de Pelotas, né? Se eu não me engano, eles falaram hoje que calculam que em torno de 12, não sei se são 12 a cada 15 pessoas portam o vírus sem terem nenhum tipo de sintoma. Para cada uma que é sintomática. Então, olha só. O cálculo é muita gente que nunca vai ficar doente pelo vírus. Que bom, né? Aliás, a maioria das pessoas nunca ficarão doentes, só que algumas pessoas vão ter problemas. Janete, com relação então o hospital, alguma vez nesses tratamentos que foram feitos, esse milagroso, como é que chama? Hidrocloro, não sei o que. Hidroxicloroquina. Isso aí já está sendo usado em Farroupilha para tratar isso? Nós temos disponível no hospital esses tratamentos, temos a medicação. Se necessário, vai depender do médico. Vai depender do médico assistente, né? Porque assim, existem algumas indicações, mas existem diversas contraindicações também. Né? Então até o início do período de uso, é tudo muito controverso. Certo. Tudo muito controverso. Porque não tem pesquisa científica ainda, né, doutor? Exatamente, né? Exatamente. Não deu tempo de fazer uma pesquisa. Então assim, existem algumas pessoas que ele é formalmente contraindicado.
Né? Então tem algumas pessoas que têm alguns tipos de arritmia cardíaca, por exemplo, que usam alguns tipos de medicamento, que esse remédio ele é contraindicado porque ele tem um alto risco. E tem algumas pessoas que ele pode ser usado. É óbvio que antes de se prescrever esse remédio é feito um termo de consentimento, a pessoa pode concordar ou não em usá-lo, né? Isso é voluntário, a pessoa vai ser informada de que pode ser necessário ou não, e ela que vai decidir, como toda a medicina hoje em dia, quem decide o tratamento é o paciente, né? O médico sugere e o paciente... Até por causa dessas leis aí, qualquer coisa o médico está sendo processado também, né? Sim, também tem isso hoje tudo, né? Virou a indústria do processo, né? Exatamente. Janete, com tudo isso que tu falou ali, assim, o hospital está numa fase que está todo mundo ajudando, né? Que nem Nova Prata, Nova Roma do Sul acabou. Você mais de uma vez retratou isso na rádio, eu escutei, porque Nova Roma é inteligente também, eles não podem ter um hospital, ajuda para ter alguma garantia de atendimento também. Sim, né? Exatamente. Sim, eles são muito parceiros em relação a isso, né? Além de semanalmente trazer doações de alimentos para nós, eles fazem promoções de festas e parte do lucro das festas é destinado para o hospital, entre outras ajudas que eles estão constantemente ajudando, né? Então, são parcerias, e nós somos referência para eles. E por esse fato, eles consideram que nós somos o hospital deles, né? Com certeza. E a distância também não é grande, não, né? E de fato somos o hospital. E nós somos. O hospital está aberto para diversas cidades. Tem uma relação muito boa, o prefeito, o vice-prefeito, que é secretário da administração, são todos, assim, pessoas muito legais, são ótimas de trabalhar com eles, sim. E toda a nossa comunidade também, né? Que eu estava citando antes, que toda essa ajuda, nós conseguimos comprar equipamentos e os 5 leitos completos, né? E todos os equipamentos já chegaram, com exceção dos respiradores, que já estava previsto o prazo de entrega para 90, 120 dias, né? Eu acho que o Dr. Leonardo acompanhou. A própria UTI do hospital foi um movimento do Rotary, né? Capitaneado pelo... No passado. Pela SIX, né? Pela SIX. Mas foi o genro do seu Colombo, o Bolivar. Casado com a Gisele. Casado com a Gisele. É isso aí. Esqueci o nome dele agora. Bolivar. Belaver, né? Belaver. Ele assim, se juntava R$1 por pessoa, às vezes, no bairro. Na época, né? Tu vê que a cidade já tem uma tradição disso. Mas agora também tiveram doações, as pessoas me comentaram assim, não importa o valor, é o gesto, sabe? Isso não Essa tem... espontaneidade é demais, né? Isso é grandioso. Por isso que aposentados que nem eu, que vêm para cá de fora, acabam ficando na cidade, porque tem esse acolhimento, né? Apesar desse jeito gringo, mesmo um pouco bruto, né? Mas a gente aguenta. É verdade. Né? Sim, o Leonardo é farroupilense também? Sou farroupilense. Nascido e criado. Nascido e criado aqui perto da tua casa, do estúdio aqui. Bairro aqui. Um pouquinho do lado dos trilhos. Olha só, ali, viu? Então era boizinho do centro. É isso aí. Janete, o que mais tu gostaria de falar do hospital? Continuar pedindo o apoio da população? Sim, a gente continua precisando sempre, né? Porque, demos a volta, mas não total ainda. A gente deu a volta, mas ainda não conseguiu o equilíbrio, e agora com essa situação, com a falta de receita, né? Porque não tem receita de convênios, de nada, né? As emendas também diminuíram. As emendas diminuíram, elas vieram, mas elas diminuíram em proporção. Então, e o que vem vindo recursos a nível federal, vem recursos para o município, mas esses estão sendo destinados para outros fins, enfim, para a UPA, outros fins, que não para o hospital. Então, claro, a dificuldade financeira permanece, sem dúvida, né? Agora que todo o país, né, nos meses ali de janeiro, fevereiro, dá a impressão que ia decolar, e aí veio isso, então deu uma esfriada muito grande, muito grande. A gente continua precisando da ajuda sempre das pessoas, os recursos, eles são sempre muito escassos, né? E nós estamos ali para atender, nós continuamos com atendimento 24 horas, com os números de funcionários, e a equipe de colaboradores, né, são diversas, então a gente diz, sim, abre UTI, abre isso, abre aquilo, mas tem que qualificar essas pessoas, né? Então a gente vive em constante treinamento lá dentro, porque desde o higienizador, que é importantíssimo dentro do hospital, cada vez mais, cada vez mais,
E aí tem que ter treinamento para o atendimento específico do Covid, não pode ser igual aos outros procedimentos. Então, na verdade, com todo esse trabalho que a gente teve, com os nossos encontros, com as reuniões que eu estava comentando antes do projeto Lean, que é o comitê de crise que nós temos instalado lá dentro, fez a gente ter 2 hospitais dentro do São Carlos, um Covid e um não Covid, né? Porque toda a estrutura, os EPIs, eles são distintos. E a pessoa tem que se preparar e tem que ter segurança no que faz para poder se proteger, né? E ficar protegido e proteger sua família. E o hospital, como assim, parece que quando a pessoa chega lá, ela tem que ser tratada como o paciente único. Não é assim, né? E parece, o Leonardo e a Janete, que nessa época assim, de insegurança que a gente está tendo, né, com medo, que é uma coisa nova para todo mundo, né? As pessoas, os nervos ficaram mais aflorados, né? Sim. E já era assim antigamente. A gente chega no hospital, a gente quer o melhor tratamento, a gente quer entrar na primeira, né? Chegou lá, já quer entrar, já quer ser atendido, e às vezes uma demora de um resultado de um exame já cria aquele o mau atendimento. Não é assim que funciona. As pessoas têm que ter um pouco mais de paciência também, né? Sim. E como é que está assim, Janete? Porque atender pessoas é difícil, né? A pessoa às vezes vem gritando ali por um acontecimento que aconteceu lá no dia a dia dele, né? E esse pessoal ali é difícil atender, né? É difícil, sim. Mesmo que a gente tenha assim 2 médicos clínicos 24 horas na emergência, mas realmente a dificuldade das pessoas é que elas não têm mais tolerância para absolutamente nada. Nem com essa pandemia, não. Nem com Parece ela. que aflorou mais ainda. Nem com ela, exatamente. É tudo muito difícil dizer, olha, tem que entrar de máscara, ou tem que colocar. E o entendimento realmente. Sim. Mas não tem ninguém aqui, o hospital está vazio. E por que estão demorando tantas horas? Mas ninguém sabe o que tem lá dentro na emergência, se já tem o caso. É claro que a gente diz, a gente comunica, né? Nós não somos perfeitos. Assim, a gente está sempre tentando fazer o máximo possível de acertos, mas a gente lida com seres humanos. Todos somos seres humanos, né? Eu até, Janete, quero pedir desculpa aqui publicamente, porque qualquer reclamação que tem no Face, eu pronto passo para a Janete. Mesmo que não seja comigo, que não é no meu grupo, porque assim, isso melhora, mas também dá o direito de defesa, porque às vezes a pessoa vai lá por uma coisa, trata mal às vezes o atendente, e se tu trata mal, a resposta às vezes não é aquilo que a gente gostaria também, né? Então tem que ter a tolerância da... E às vezes tem algumas situações criadas, a gente também sabe, como tu falaste antes, a gente está na indústria do processo, né? Exatamente. E tem algumas situações que são criadas, que não pena, são, né? que são inverdades disso, e tal, então por isso que a gente sempre tem que investigar, né? Com certeza. E a gente tem tudo muito controlado, mas não somos perfeitos, a gente busca sempre a excelência, mas não é muito fácil assim. Porque somos seres humanos, né? Por incrível que pareça, vamos para 45 minutos de conversa, doutor. Tá bem, bom, né? mas podia ter boa uma hora. Conversa. Acho que está rolando uma boa, né? Eu vou deixar o doutor Leonardo com um recado final ali na Câmara 3, né, para dizer o que o senhor gostaria que a gente deixou para trás, ou reforçar alguma coisa para a gente... São muitas coisas que nós temos vivenciado nesses últimos 60 dias, né? E eu acho que essa parceria com a empresa... uma empresa que está nos dando uma assessoria, Eficiência Hospitalar, essa empresa é muito... A nossa ideia de ter essa parceria era para o nosso futuro, para o funcionamento do hospital de uma forma melhorar a organização, melhorar os processos, melhorar tudo isso, né? E no meio teve essa pandemia e essa empresa prontamente ela pensou, nós vamos direcionar esse tipo de recurso organizacional para uma outra, que é tipo assim, vamos organizar os recursos e não desperdiçar recursos, vamos dizer assim, né? Eficiência, então né? foi muito interessante, porque a partir disso, nesses 60 dias, nós estamos tendo encontros diários com as diversas equipes do hospital, diversas áreas do hospital, porque nós temos lá dentro os prestadores de serviço que são funcionários do hospital, os que são contratados pelo hospital, os que são terceirizados, tem diversas modalidades e as mais diversas pessoas que trabalham lá. E essa empresa, ela nos fez ver que nós temos que trabalhar em conjunto, né? Então nós temos reuniões diárias com os setores-chave do hospital, onde são apresentados um relatório sucinto e tomadas as medidas adequadas para corrigir os problemas ou até para o próprio funcionamento.
a partir disso foi aventado de fazer esse boletim, foi um pedido dessa consultoria diário, e com isso nós estamos vendo o que a gente tem que melhorar, onde a gente pode melhorar, porque não adianta ter equipamento, o fundamental é isso, não adianta ter equipamento se não tem quem saiba operar o equipamento. E para tu operar o equipamento tem que ter prática, tem que saber operar e tem que saber quando vai usar, para não desperdiçar o recurso também, visto a história dos testes rápidos, não adianta. Quem tem um monte de teste rápido para fazer que faça em todo mundo, mas no nosso hospital nós temos poucos e nós vamos fazer em quem precisa, então é esse que é o nosso foco, é racionalidade, é racionalizar, né, para ter para todo mundo, atender todo mundo direitinho. Esse Tirar que é o nosso mais foco. do mínimo. Tirar o máximo do mínimo. Janete, tudo contigo ali, o teu recado final. Né? Eu quero dizer que o nosso hospital está aí, ele está apto a atender todo mundo. Enfim, nós continuamos no atendimento da urgência e da emergência e eventuais casos cirúrgicos necessários. Sim, o hospital está fazendo isso. Estamos retornando gradativamente com alguns procedimentos liberados, né, que não são de risco, que não exigem UTI, mas o próprio paciente está com receio de vir para o hospital. E eu ainda digo, né, doutor, que o hospital ainda é um lugar muito seguro para a gente trabalhar, tomando todas as precauções como a gente tem tomado, né? Quanto aos EPIs também, existem 1 milhão de comentários. Nós estamos sempre seguindo rigorosamente os regramentos do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então nós trabalhamos dentro da nossa realidade, não estamos vendo a realidade de nenhum outro país, é a nossa realidade do Hospital São Carlos aqui de Farroupilha, e é assim que nós nos portamos e é assim que nós estamos conduzindo o nosso serviço, né? E como o Dr. Leonardo comentou, nós estamos sempre procurando otimizar todos os nossos processos, porque o hospital é processo, né? Então, eu digo processos de trabalho, né? Os jurídicos, né? Os protocolos, né? Os protocolos, os POPs, né? Os procedimentos operacionais padrões. Então, assim, a gente procura otimizar e a gente trabalha muito em cima disso, sempre procurando fazer o máximo com o mínimo de recursos. E é assim que a gente tem... Tirando leite de pedra diariamente. Mais ou menos isso. Eu vou dizer que nós não temos uma profissão, nós temos uma missão. Isso aí. E ela é árdua. Haja costas. É verdade. Mas já tem aquele ditado que Deus só dá a cruz de acordo com a capacidade de arrastar a famosa. Pois é verdade, é isso aí. Nós agradecemos a bate-papo, acho que foi muito ilustrativo para quem nos acompanha, e não são poucos, né? Nós temos hoje mais de 30 mil pessoas o alcance das câmeras, nós temos um aplicativo, o Face também é muito procurado, enfim, todas as redes sociais, e agradecemos a presença de vocês aqui, porque isso, principalmente a informação, né? Que nesses tempos assim de um diz uma coisa, outro tem que usar isso, outro tem que usar sal de manhã, outro tem que fazer gargarejo com não sei o que, tem que, né? Não pode sair na rua. Não é bem assim, eu acho que os especialistas aqui comentaram, né? A Janete tem lido há quanto tempo no hospital, Janete? Já fez mais de 30 anos. Não vamos dizer tudo, mas 30 é bastante tempo. É bastante tempo. Dr. Leonardo, desde quando que fora da faculdade? Eu me formei em 90, mas eu entrei na faculdade em 85. É uma estrada. Um bocado de tempo já. É uma estrada. Muito bem, obrigado. Vamos encerrar por aqui.